Boa tarde a todos, conseguem todos ver e ouvir? Olá, boa tarde a todos. Confirmem, por favor, se conseguem ver e ouvir, para eu poder dar então início ao webinar. Confirmem-me só o som, se está muito alto ou não, porque eu tive que mudar aqui. Um bocado o setup. Vejam lá se assim está muito baixo ou se assim está muito alto. Só a favor. Ok. Está ótimo, assim está perfeito. Ótimo. Obrigado então. Bem-vindos então a mais um webinar de modelação. Só que este webinar eu queria falar um bocadinho sobre as técnicas de modelação hard surface. Queria começar assim no geral, porque eu já fiz um webinar sobre este, que muitos colegas vossos consideraram importante, porque o que se vê muito no YouTube, nos cursos de modelação, isso tudo é tudo muito prático, mas depois na realidade quando queremos fazer qualquer coisa ficamos sempre com um bocado com dificuldade, não é? Ficamos sempre com dificuldade ao fazer os modelos exatamente como queremos. Então, a modelação hard surface, como o nome diz, é a modelação de superfícies rígidas, superfícies duras. Quer dizer que é o contrário da modelação orgânica, ou seja, a modelação que podemos fazer com o ZBrush ou com a escultura do Blender e do Maya. Então, é um tipo de modelação que fica bem com muitas subdivisões, ou seja, é uma modelação que é para ser vista com o número de polígonos correto, né? Mas que se fizermos uma pré-visualização de subdivisão ou uma subdivisão, ou seja, aquelas subdivisões do tipo Catmull-Clark, se fizermos uma destas subdivisões, ele fica bem e fica bonito, fica com o brilho correto, ou seja, é criarmos algo que fica com o brilho perfeitinho, exatamente como queremos. Então, gostava de saber também a vossa opinião sobre isto, se vocês conhecem este tipo de modelação, se nunca ouviram falar nisto. Se nunca ouviram falar, por favor, digam para eu também fazer uma breve introdução, mas de qualquer maneira é o que eu queria fazer, porque eu queria mostrar-vos qual é que é a primeira parte então, o que é importante mostrar neste tipo de modelação. Então, é muito giro começar a modelar, sobretudo para quem conhece, para quem já sabe, ou para quem já tem a iniciação de modelação e quem já conhece como funcionam Move, Rotate, Extrude e tudo o que é ferramentas. É preciso saber o que é que se está a fazer, porque modelar só porque sim acaba por acontecer um erro como é que eu ia dizer? Um erro de representação, que é eu estou a representar umas coisas porque as ferramentas me permitiram, em vez de fazer as coisas para além das ferramentas. Ok? Então, o que eu vejo muito, o que eu noto muito em trabalhos de formandos e até mesmo de colegas meus, noto muito que a modelação é ditada pela ferramenta e não o contrário. Ok? Ou seja, vejo muitas vezes um cilindro em que se nota que as faces existem várias faces e cada uma dessas faces tem um extrude, e esse extrude depois saiu cá para fora, vê-se que a modelação foi feita a partir daquilo que a ferramenta permite fazer. Então, novo na área, diz o José, ótimo, conheço, novo também, ouvi falar, mas não sei os conceitos. Ainda não conheço, ouvi de superfícies no ProGeometry Solids, ProE. Não sei o que é o ProE. Se calhar conheço, mas não sou assim pelo nome, não estou a ver. Mas pronto, de qualquer maneira, basicamente tudo o que dá para modelar em programas de CAD como o Fusion 360 e o Moai 3D, até mesmo o Shaper 3D e outros programas de SolidWorks e até mesmo AutoCAD, tudo o que é programas de CAD, de 3D de CAD, são programas feitos para isto, para assemblagens, para criar modelos que podem ser criados. Só que,
colocarmos esses modelos num filme ou num videojogo pode ser problemático, porque a mesh, ou seja, a geometria em si que sai de um programa de 3D como o AutoCAD ou o Fusion 360 é uma mesh completamente destruída, cheia de pequenos triângulos nos sítios errados. É um tipo de geometria totalmente diferente que, quando se traduz de uma para a outra, ficamos com erros e problemas em sombras em todo lado. Então, quando queremos fazer este tipo de modelação de coisas rígidas, coisas deste género, coisas para videojogos próprios, coisas mais realistas, mais futuristas, quando queremos fazer algo deste género, temos que o fazer como se fosse a polígono a polígono. Para quê? Para termos controle total dos polígonos. Então, o que é preciso compreendermos? É preciso compreendermos que as formas que nós vemos não são criadas só porque, como eu estava a dizer há bocado, só porque a ferramenta o permite. Não, tem que ser conceptualizado primeiro, ok? Vocês vão, se colocarem Hard Surface Modeling no YouTube, vão ver várias técnicas de como é que as técnicas funcionam, de booleans e holding edges e essas coisas todas, mas não acabam por perceber o que é que se passa no conceito geral do tipo de modelação, e acabam por ficar com algo assim deste género, com o chamado Gribble, que é informação gratuita, é colocar porque sim. E o que é o Gribble? Deixem-me colocar aqui uma janela nova para poderem ver. Quando vemos algo como o Gribble, temos coisas, informações, extrudes e isso tudo para dar informação falsa de que existe lá qualquer coisa, mas não existe. Então qual é que é o resultado? É um conjunto uniforme de informação que não é interessante. Parece que é interessante quando estamos a fazer, porque finalmente tenho aqui uma quantidade enorme de material, mas se olharmos realmente para a imagem não vemos nada. Porque não existe nada. Esta imagem está interessante, mas se olharmos bem, não vemos que existe aqui janelas, nada disso. Vemos que são apenas cubos extrudidos. E isto não é interessante. É que se forem ver ao perto uma nave da Guerra das Estrelas, vão ver estes pormenores todos e vão ver que é tudo feito através de coisas deste género, ou seja, blocos atrás de blocos, atrás de blocos, atrás de blocos. Ou seja, muita gente acha que fazer isto, modelar uma peça destas, é colocar isto. Não é, é errado. Isto que está aqui não é a mesma coisa que se vê aqui. O que aconteceu neste modelo foi um grupo de artistas, de modeladores tradicionais, ou seja, peritos em aeromodelismo e outro tipo de kit bashing, que é pegar em bocados de plástico de aviões, de coisas, e juntá-los todos num modelo prático. Os kit bashers originais. Quem pega nisso cria superfícies interessantes e com ritmo, ok? Portanto, a parte de trás do Millennium Falcon da Guerra das Estrelas não tem informação gratuita, tem informação sempre seguindo uma simples filosofia, que é uma filosofia que eu gostaria que vocês interiorizassem, que é 3 níveis diferentes de tamanho de informação. Que é, temos a informação grande, que é, temos aqui um traço, outro traço, outro traço. Depois temos a segunda informação intermédia, onde temos já a bola aqui, outra bola, outra bola, outra bola e outra bola. E a informação mínima, que são estas tralhas todas, estas coisinhas pequeninas todas. Ou seja, deixem-me mostrar-vos este exemplo. Reparem aqui. Como é que eu faço o zoom disto sem estar em modo de visualização? Tem que sair do modo de visualização e... Não. Vejam lá esta imagem que está aqui. O que se está a passar é... Esperem aí que eu... Pronto, consigo ver tudo bem. Pronto. O que está a passar aqui é... Eu quero fazer tubos a passar pelo lado de um edifício. A diferença entre isto que está aqui e isto é bastante diferente. São tubos à mesma, são 3 tubos à mesma, ou seja, 1, 2, 3,
Temos 1, 2, 3, só que um é grande, outro é médio e outro é pequeno. Isto faz a diferença toda. E, em vez de fazer apenas um bloco a passar, se calhar esse bloco já tem alguma interação com o próprio tubo. Okay? Portanto, quando fazemos algo em hard surface, nós temos que pensar no ritmo de informação que estamos a dar. E quando eu digo ritmo, é uma coisa grande, uma coisa média e uma coisa pequenina. E não ser top, 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 tudo igual. Porque senão ficamos com, lá está, o grid, como nós temos. Eu tenho aqui isto, neste computador está espelhado, por isso eu ando sempre de um lado para o outro. Ficamos sempre com coisas uniformes. Então, esta imagem que eu retirei de um vídeo que é sobre hard surface, que eu não tenho aqui neste computador, mas depois posso, a quem quiser estudar um bocadinho mais, gostaria de mostrar este vídeo, porque é um vídeo interessante sobre design de hard surface, sobre modelação hard surface. E ele fala exatamente sobre isto. Coloca esta imagem também, em que não precisamos de sombras, nem de luz, nem nada, para compreender como é que as formas podem ser interessantes. E isto é tudo feito não só através da forma em si, mas também em diferentes escalas. Porque reparem, temos aqui várias cores, temos o cinzento escuro, o preto e o vermelho. E o vermelho é pequenino, e são só pormenores. A maior parte é cinzento escuro e o resto é tudo cinzento branco. Ou seja, a grande base é cinzento branco, com pormenores de cinzento escuro e pormenores mais pequeninos e pequenos detalhes de vermelho. Portanto, temos vários níveis, como aqui vemos aqui no tubo, temos vários níveis de grande, médio e pequeno. Se fizerem isso, podem ver esses padrões em todo o lado. Em que as zonas em que não é preciso informação, onde existe um casing, onde existe uma parte que agarra, em que não precisa de ser, por exemplo, esta parte deve ser movível por ser a munição, né? Se calhar clica-se aqui no botão e salta a munição. Portanto, aqui esta parte precisa de ter a zona precisa ter informação, precisa de ter detalhes, né? Cuidado, tem aqui uma coisa que diz cuidado, não toquem, pode estar quente. Qualquer coisa desse género. Ou seja, o design influencia sempre, o design é sempre influenciado pela forma. Ou seja, temos sempre a forma, não é a forma, é a função. Agora troquei-me todo, perdão. O design segue sempre a função. A forma segue sempre a função. Quer dizer que nós temos a função que é ter uma nail gun, ou seja, um disparador de pregos hiper rápido assim. Quer dizer que o design que nós vamos fazer vai ter que seguir a função do próprio material. Quer dizer que nós não vamos precisar, estes detalhes todos que estão aqui, não vamos precisar aqui no sítio onde vamos colocar a mão, não é? Portanto, isto parece que é óbvio, mas quando estamos a fazer algo, quando estamos a modelar, nós esquecemos disto. Quando estamos a desenhar, esquecemos disto. Isto é válido para todos os cursos de videojogos e de desenho aqui. Quando criamos qualquer coisa, temos que ter sempre isto em mente. E por isso é que eu estou sempre a dizer para termos imagens de referência presentes e estudarmos as imagens de referência neste sentido. Perceber o que é que motivou o modelador a fazer isto desta maneira. Pronto, eu não sei que modelo é este. Os novos Dooms eu joguei muito pouco e joguei apenas uma vez e não sei o que é isto, mas imagino que tenha uma função, está no teto, não é? Que seja algo que dê para interagir com o inimigo, seja colocar, não sei, um holograma, uma câmera, qualquer coisa deste género. Portanto, só olhando para esta imagem eu consigo perceber que é algo que tem muita informação a branco, ou seja, existe, como vimos há bocado, muito branco, muita zona vazia, e só nos sítios onde é que é preciso é que existe informação. Só nas zonas amovíveis estraga-se qualquer coisa, carrega-se aqui no botão e isto é amovível. Portanto, o design segue sempre a função do objeto e o que é que o objeto tem que fazer. A mesma coisa com isto, conseguimos perceber que existe aqui uma data de painéis, quer dizer que isto poderia ser amovível, quer dizer que dá para aceder ao interior deste modelo. A mesma coisa aqui, vemos que tem um olho, pode ser uma câmara, pode ser um sensor, pode ser o que for. Aqui temos, se calhar, a energia de lado, dá para remover também, pode ser uma bateria gigante. E de resto temos a própria função em si, que é os pés, quer dizer que ele pode andar. É claro que isto é um exagero,
Isto também eu escolhi esta imagem, que esta imagem é do famoso Gleb, já não lembro o nome dele, Gleb Alexandrov, que é um artista 3D e um youtuber, que vocês podem ver, tem vários vídeos sobre modelação e sobre modelação hard surface, sobretudo modelação hard surface, e vídeos sobre problemas de modelação hard surface. A maior parte é no Blender, porque ele é um artista de Blender, e é interessante, eu recomendo que vejam. Porquê é que eu escolhi esta imagem para vos mostrar? Porque é interessante, porque é algo cartoon e, neste caso específico, o design não está a seguir tanta função porque parece que estas pernas não vão aguentar com este peso todo. Mas, no entanto, olhamos para isto parece um cartoon. Não é? Portanto, não faz mal quebrarmos regras, desde que as regras que quebremos façam sentido de alguma forma. Neste caso, faz sentido porque parece um cartoon. Parece um modelo engraçado de um desenho animado. Então, vamos ver mais exemplos. Pronto, esta é a primeira parte da conceptualização e eu queria falar agora dos tipos de materiais ou tipos de técnicas que podemos fazer para criar modelos deste género. O primeiro que vem à cabeça são os booleans, ou seja, criar formas que cortam outras formas. É só isto. Boolean, em termos de modelação, é muito simples, é apenas a colocação de elementos que cortam outros elementos. Como podem ver aqui, este modelo que está aqui é um resultado destas formas todas que estão a interceptar outras e acabamos por ficar com um modelo cheio de buracos. Okay? É algo que é muito usado, sobretudo nestas imagens, em vários produtos, como por exemplo o HardOps e outros programas, outros plugins também do Maya e outros programas de modelação. Existem, este aqui é específico para o Blender, não existe para o Maya, mas são programas de recorte, em que desenhamos uma forma e cortamos essa forma do objeto. É tão engraçado de trabalhar que perdemos completamente a noção do que estamos a fazer e que somos capazes de perder logo a forma e pode ser problemático. De qualquer modo, os booleans não são só utilizados para recorte, são também utilizados para adicionar formas. Se eu colocar um cilindro dentro do outro, posso simplesmente ter um boolean de união e não de diferença, como é este caso aqui. É um boolean de diferença. Mas já deixem-me só mostrar este fecheiro e já vou mostrar exemplos práticos. Depois de termos os booleans, temos que ter cuidado com a topologia. Então, topologia, ou seja, a organização das faces, para quem sofreu comigo com o meu feedback incessante tem que refazer topologia, tem que refazer isto, não está mal, não está bem, não está mal. Eu insisto muito nisto porque a topologia, ter uma topologia boa é essencial para termos um bom modelo. Um empregador, alguém que vê o vosso trabalho, se vê que existem erros de topologia, ou seja, erros de shading, erros de formas esticadas ou polígonos esticados, é logo riscado e ninguém vos volta a contactar. A topologia é essencial e é chata, e é muito chata porque é preciso conhecermos e isto só vai lá com muita experiência. Então, a topologia é algo que, eu aqui escrevi arestas, mas o que eu queria escrever era edges, mas pronto, arestas não é o termo correto, mas a topologia é apenas a maneira como os vértices e as edges e as faces se organizam num modelo. Podemos ter podemos fazer uma modelação como queremos, mas o método mais interessante é a criação de holding edges, que eu também já vos vou mostrar a seguir, que é a criação de pequenas arestas que fecham a subdivisão. Okay? Isto, para quem já conhece, sabe perfeitamente o que eu estou a falar. Para quem não conhece, eu já vou mostrar também alguns exemplos mais específicos. Depois temos as próprias normals, em que temos que perceber o que é que se passa, ou seja, erros de shading. Sempre que temos algo hard surface, temos sempre que lidar com as normals de alguma maneira, ou seja, as normals não são só
não é só fazer um bake de uma textura de um high poly para low poly, não é só isso, embora isso aconteça e nós não precisamos de, por exemplo, aqui este modelo pode ter 373 mil polígonos e podemos ter exatamente a mesma coisa com 1542 polígonos, né? Mas com o efeito de normal map aqui podemos ter quase a mesma coisa. E isto só vai lá através do bake de normals. Só que não é só isto que é preciso ter em atenção. Quando eu coloco aqui normals, temos de ter muita atenção a quando fazemos objetos com superfícies muito lisas e depois temos quebras muito pequeninas, ou seja, quando temos uma face muito grande e uma face muito pequenina, estamos basicamente a dizer ao computador para fazer um intermédio entre uma coisa muito grande e uma coisa muito pequenina. Isso geralmente dá sempre erro. E que sempre que utilizamos vários n-gons e várias ferramentas para trabalhar, temos estes erros, temos estes pormenores, estas falhas que temos que saber como corrigir. O mesmo acontece para o bake. Quando fazemos bake de coisas orgânicas, está sempre tudo bem, mas quando fazemos um bake em que o low poly é direito, mas o high poly está com coisas mais levantadas, temos este problema, em que o low poly fica distorcido. Como vocês podem ver aqui, esqueçam esta imagem aqui, vejam só esta parte que está aqui. O que acontece aqui é que temos uma cage, cada vez que estamos a fazer bakes, nós estamos a fazer uma pequena cage, ou seja, uma jaula à volta do modelo high poly, para fazermos um sampling, ou seja, imaginem que tem um simples cilindro. O que o cilindro vai fazer é expandir ele próprio para procurar a informação para poder buscar informação high poly para poder passar para low poly. E isso, se for apenas feito segundo as normas, como está aqui, pode dar erros. Ou seja, o low poly deveria estar assim, e se estiver assim, acontece isto, em que temos a sombra aqui mais para a direita, e aqui já fica a sombra para a direita, ou seja, aqui a sombra está mais para a direita e ali, quer dizer que não está direito, os blocos não estão direitos. Sobretudo, acontece muito quando queremos fazer, por exemplo, simples parafusos nos cantos dos objetos e depois temos um quadrado. Ou seja, deixem-me tentar exemplificar com isto que está aqui. Imaginem este bloco que está aqui, né? Imaginem que eu quero pôr 1, 2, 3, 4 parafusos aqui. E o parafuso está assim com esta inclinação, né? Com a inclinação a direita. Mas se eu fizer, com o modelo low poly, se eu fizer uma cage à procura da informação high poly, o modelo vai estar aqui fora e a maneira como o normal vai ser lido não é assim, é assim. Portanto, muitas vezes o que acontece é os parafusos parece que ficaram borrados de lado. Então a única maneira de resolver isso é manualmente, é mexermos. Mas pronto, são problemas que precisam também de ter em atenção. Vamos então para a parte prática deste webinar. Eu não quero trabalhar só no Maya nem só no Blender, quero mostrar os dois. Quero começar pelo Maya simplesmente porque no Maya é onde a maior parte das pessoas começou a trabalhar. Então, o que é aquilo que eu estava a dizer há bocado, o que é o Holding Edge e o que é a pré-visualização de subdivisão. No início do webinar, isto para quem nunca trabalhou nisto, eu disse há bocado que os modelos ficam bem quando são subdivididos. Okay? O que é que nós temos aqui então? Nós temos aqui um plano, e este plano é só um plano, é só uma face. São 4 vértices e só uma face. O que é que acontece quando eu venho aqui a esta edge, esta aresta, faço Ctrl E e faço aqui um Extrude, por exemplo. Agora tenho duas faces, uma e outra, não é? O que é que acontece se eu fizer agora um Smooth nisto? Shift, botão direito, Smooth. Ele vai subdividir. Cada face agora já são 4. Okay? Temos uma divisão, se eu posso colocar aqui duas, cada face agora são 8. Já estamos a dividir, não, perdão, não são 8, quantos é que são? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São 16, exatamente. É sempre o múltiplos de 4. Como podem ver, estamos sempre a fazer múltiplos de 4. E
o que é que acontece? Criamos automaticamente um average, ou seja, uma média de curvatura entre um e o outro. Vamos voltar atrás, é o que tínhamos. Podem ver, ele começa a criar uma curva. E quanto mais para a direita eu vou, mais problemático fica a computação. Ele começa a pensar, começa a ficar pesado para o computador, não é? Tanto que se eu fizer vários, o Maya até diz, de certeza que você quer fazer a subdivisão, porque pode ficar muito pesado. E depois voltamos atrás e dizemos que não queremos, podemos fazer como nós quisermos. Então, isto aqui é destrutivo, é um sistema destrutivo em que eu faço isto e saí e agora já fica sempre assim. Felizmente, o Maya tem a tecla 1 e a 3, a 2 também, mas a tecla 1, 2 e 3 do teclado, no Maya, servem para fazer uma pré-visualização disto que nós temos aqui. Por isso é que eu chamo pré-visualização de subdivisão. Okay? Isto é uma subdivisão. Como é que vemos a pré-visualização? Com o objeto assim, se eu clicar na tecla 3, ele vai-me fazer uma pré-subdivisão. Okay? E se eu voltar à tecla 1, está tudo bem. Portanto, quando eu... Isto é só para os cursos, para os formandos de DMV. Quando eu analisava os vossos modelos que me enviavam, eu clicava sempre na tecla 3. Porque na tecla 3 eu consigo também sempre ver os problemas. Agora, como é que eu faço com que esta edge não tenha, então, esta curva? Se eu quiser deixar mesmo esta curva aqui a direito, eu posso fazer isto de duas maneiras. Posso fazer o famoso bevel. Vamos deixar isto como está aqui e vou fazer, se calhar, outra versão aqui. Não, aqui não, vou fazer assim de lado, que é para ser mais fácil. Tecla 1. Neste primeiro vou fazer o famoso bevel, que é chegar aqui a esta edge e fazer Ctrl B. E mudar aqui o fraction para algo um bocadinho mais pequenino. No Maya, se eu quiser fazer, se isto estiver muito rápido para vocês, podem utilizar o Ctrl para ter mais controle sobre o que querem fazer. Ou então aqui podemos simplesmente criar holding edges, que é aquilo que nós estávamos a falar há bocado. Este tipo de... as arestas de apoio, em que nós vemos isto aqui. Né? O que eu posso fazer é criar cortes, um corte aqui e um corte aqui. E agora, o que acontece é, se eu agora selecionar estes três e se eu fizer a tecla 3, estes dois são parecidos, mas este já não é. Porquê? Porque este só tem informação, não tem informação nenhuma. Quer dizer que ele vai estar a fazer a interpolação entre este ponto e este. Existe muita coisa aqui para ver. Enquanto que este vai fazer a interpolação entre este e depois este. Quer dizer que a curva vai ser sempre muito mais afiada. Okay? A mesma coisa com este. Agora, qual é que é a grande diferença fundamental? É que neste eu tenho a aresta no sítio e este não. Portanto, se repararem, a diferença é ligeiramente diferente. Como podem ver, é ligeiramente diferente. E a maneira como este bevel foi feito, ou seja, vou selecionar aqui a fração, eu posso fazer com que ele seja praticamente igual. Se eu meter 0.01, ele fica praticamente igual. Este aqui, se repararem, eu vou fazer, então, pegar nesta aresta que está aqui e vou movê-la mais para cima. Reparem o que é que acontece. Quando eu mexo esta aresta, ele mostra a subdivisão, a curva, aliás, de uma maneira mais curva ou menos curva. Okay? Se eu exagerar, é claro que ele anda depois para trás. Porquê? Porque se eu vi na realidade o que está a passar, eu andei com ela para trás mais do que devia. Okay? E criei non-manifold geometry. Mas pronto, criei geometria não manifold. Então, isto é a base de hard surface. É logo a primeira coisa que se aprende quando se faz hard surface. Se eu tenho um cubo, se eu clicar na tecla 3 eu fico uma bola. Simples quanto isso. Mas se eu tiver um cubo e se esse cubo tiver estas subdivisões, aqui, já não é bem uma bola. Já é mais isto. E se eu selecionar, por exemplo, estas edges, se eu arrastar para um lado, assim só para este lado, ele já fica com este aspecto. Se eu arrastar para aquele, para este lado aqui, ele já fica com outro aspecto. Portanto, quando eu faço exatamente a mesma coisa
Quando eu faço exatamente a mesma coisa, mas com, por exemplo, o bevel, em que eu seleciono tudo e faço Ctrl B, diminuo aqui o fraction e se calhar dou aqui só um segmento. Se eu fizer agora a tecla 3, já não vamos ver grande diferença. Porquê? Porque as rolling edges são tão grandes, não vemos grande diferença. É só isso. E agora, vou só mostrar aqui um exemplo. Vou só duplicar estes dois. Este não vou subdividir e este vou. E reparem na diferença. A mim, o que é que acontece aqui? Este não está propriamente bem. Este está. Porquê? Porque eu tenho que vir aqui e tenho que fazer Mesh Display, Soften Edge. Para quê? Para eles ficarem minimamente parecidos. Só que não estão bem ainda parecidos. Como podem ver, daqui a aqui não está bem calculado e daqui está muito mais suave. Portanto, nota-se diferença entre um objeto que tem 54 faces, ou neste caso 56 vértices, e este que tem 866 vértices. Isto depois duplica-se bastante, não é? Deixem-me ver agora aqui as vossas questões. Só pode dizer que o Dribble seria superfícies pré-desenhadas para recriar imagens em desenhos que se requerem de incompleto? Não percebi a questão. Se pode dizer que o Dribble seria superfícies pré-desenhadas para recriar imagens em desenhos de objetos que requerem um desenho completo? Sim, Bernardo. A ideia do Dribble nasceu da habilidade dos modeladores, dos aeromodelistas da Lucasfilms, quando fizeram as primeiras Guerras das Estrelas e também antes de Star Trek e até mesmo o 2001 Odisseia no Espaço e isso tudo, tinham grandes designers que desenhavam com o kit bashing, que é, vou-vos mostrar aqui que pode ser interessante. Se eu colocar aqui kit bashing, é basicamente pegar nas peças não utilizadas de modelos que modelaram e juntar numa coisa interessante. Como podem ver, pega-se em várias fuselagens diferentes de aviões e cria-se um design interessante. Ok? É uma coisa interessante, por exemplo, um trator pode servir para fazer um Mac, não é? E isto é tudo modelação hard surface, só que lá está tradicional. Mais questões. Pode deixar o link, pois já não sei qual era o link. Aquele vídeo que eu estava a falar há bocado deste artista não o tenho aqui neste computador, mas se quiserem podem falar comigo e eu envio-os depois quando estiver no meu outro computador. Ok, atraso. É preferível ter faces a mais que não vamos mover ou arestas mais que não... não percebo a sua questão. É preferível ter faces a mais que não vamos mover ou arestas a mais que acabam em faces C mais de 4 vértices? Não percebo a sua questão. É preferível ter faces a mais. No geral, queremos ter sempre faces, queremos emagrecer sempre as faces. Cada face com mais de 4 vértices. Sim, evitem a todo custo ter n-gons. Um n-gon é uma face com mais de 3 vértices. Os faces devem ter 4 vértices todas. Okay? Podem ter um triângulo ou outro, se a topologia não for impossível, podem ter um triângulo ou outro numa zona em que não cause confusões. Mas se fizermos, por exemplo, deixem-me mostrar aqui, o modelo simples para fazer isto é sempre o triângulo, ou a pirâmide. O cone, perdão. Vamos criar um simples cone. Se eu fizer tecla 3 nisto, olhem o que é que acontece. O cone fica com esta topologia estranha. Porquê? Porque os n-gones não são bem subdivididos e os triângulos também não. Ok? Este objeto, se repararem, são só triângulos e um n-gone. Não existe uma única face de 4 arestas. E existem maneiras de fazer isto com faces. Ok? Portanto, evitem utilizar sempre n-gones e
e triângulos. No n-gon era isso que queria dizer, boa. Portanto, se fizer loops à volta do cubo só para puxar um detalhe. Sim, eu já percebi. Ou seja, mais polígonos versus menos polígonos, mas com n-gons. Exato. Essa é uma questão interessante, que se calhar era isso que a Mariana queria dizer aqui. Mas com o Rolofo eu consegui perceber. Evitem ter n-gons só porque sim, ou seja, muitas vezes quando recebem um modelo de CAD ou outra coisa qualquer, fica tudo triangulado e depois com n-gon. Evitem ter n-gons só pela simples razão. Quando querem fazer render ou quando querem passar isso para o Unity ou para o produto final, que muitas das vezes não é nem no Maya nem no Blender, evitem fazer evitem ter n-gons, porque ao fazer isso o computador está a assumir que vocês querem as coisas de uma maneira, mas depois querem de outra. Deixem-me exemplificar de uma maneira um bocadinho mais clara. Se eu tiver aqui um plano, um simples plano com estas subdivisões, só desligar a grid por momentos, deixem-me só cá ver, vou pegar nisto e vou, por exemplo, fazer aqui um scale. E agora o que eu vou fazer é apagar esta edge, delete, apagar esta edge, delete, delete e delete. E vamos trazer esta para aqui também. Isto é um n-gon. Esta face que está aqui é um n-gon. Quer dizer que existem vértices, mas existe só esta face. Quer dizer que eu teria que estar a colocar ou a conectar os componentes para não ter mais n-gons. Agora deixou de ser n-gons, passou a ser uma face, outra face, outra face. Eu, ao fazer este corte, já disse ao Blender, ao Maya, disse assim ao Maya, é assim que eu quero o corte. Não quero o corte de outra maneira. Porque senão o Blender não sabe se eu quero o corte daqui para aqui, se eu quero o corte destes dois, com estes dois, ou seja, ele não sabe se eu quero o corte assim, se eu quero o corte assim, ou se eu quero o corte assim. Agora tenho triângulo, triângulo, quadro, quadro. Não é o ideal e o Blender não faz ideia qual é que é a orientação que nós queremos. Faz uma ideia, tanto que o Blender ele consegue fazer isso de uma maneira interessante com o algoritmo de Beauty, ou seja, Beautify Faces, mas nunca é 100% fidedigno. Portanto, o que eu recomendo, por exemplo, podiam fazer deste lado, podiam fazer aqui, este aqui, conecto deste lado e deste aqui. Seria quadro, 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 mas seria diferente. Ou então assim. Podiam fazer connect, já não consigo fazer connect deste lado, vou ter que utilizar a faca para fazer connect deste, com connect com este e este, enter. Podiam querer fazer isto desta maneira. Por isso, que é triângulo, 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 quadro, quadro, quadro. Por isso é que a topologia, por isso é que eu falei há bocado logo da topologia, porque nós é que decidimos qual é que é a topologia. Quando me perguntam se é preferível ter mais polígonos versus menos polígonos, depende. Depende do shading, depende dos normals, porque reparem, olhem aqui. Quando eu escrevi aqui normals, isto que está aqui é um n-gon, e este n-gon está mal feito por causa da interpolação dos vertex normals diferentes. Ok? Sobretudo, se todos nós assumirmos que todos os objetos, literalmente todos os objetos 3D, são na realidade assim, ou seja, soft edge, ou seja, aqui no Blender são na realidade shade smooth, ok? Todos os objetos na realidade são assim, ok? Porquê? Porque se nós temos 12 triângulos, ou seja, 6 faces, se nós temos 6 faces de um cubo, temos realmente 6 faces, ou seja, temos 8 vértices. Mas se temos isto a mostrar hard edges, na realidade nós não temos só 8 vértices. Deixem-me mostrar um bocadinho melhor, eu já fiz este webinar há uns 3 ou 4 meses. Se algum de vocês já viu e já está a ver isto repetido, peço desculpa, mas isto é importante para compreenderem, porque poucos vídeos ou poucos tutoriais no YouTube não vos dizem isto, que é, deixem-me fazer aqui o display dos normals, polygons e vertex normals, vou só clicar isto aqui para não me esquecer depois, vertex normals, objeto vertex normals, ok? Se repararem, cada vértice tem uma normal,
ok? E neste caso, cada vértice tem 3 normals, quer dizer que cada vértice está a ser calculado 3 vezes, mais do que é preciso. É claro que os computadores hoje em dia são muito mais poderosos, mas o shading antigamente era assim que se fazia. Então, quando apareceu o algoritmo que permitia fazer este tipo de soften, na realidade o que ficamos é com um ponto, mas esse ponto está a ser um average destes todos. Se eu selecionar este vértice, se eu vier agora ao Vertex Normal Edit Tool, posso rodar a Normal. E ao rodar a Normal, vocês veem que a sombra muda. Não é? Portanto, estas sombras estranhas que nós vemos é a interpolação ou seja, este ângulo que é calculado entre as três faces, não é? E a relação do nosso olho, ou seja, da câmara, a interseção da linha da câmara com este plano que está a ir fora de nós. Ou seja, deixem-me só ver se isto é claro ou não. Quando eu crio uma face, a parte de trás da face, sobretudo no Blender, no Maya, a parte de trás da face é preta. Ok? Porquê? Porque não existe backface culling. Se eu clicar o backface culling, ele desliga. Não é? Ele desaparece. Como não existe backface culling, ela fica preta. E nós não temos two-sided lighting. E o Blender tem por defeito. Two-sided lighting. Quer dizer que eu consigo ver a parte de trás e a parte da frente. Por norma, eu gosto de desligar o two-sided lighting para podermos ver então a parte de trás do objeto. Ou seja, ver preto. Quando nós temos então estas sombras de preto, quer dizer que estas normals todas que estão a apontar para trás, cada vez, ou seja, vamos ligar também os vertex normals destes, quando a nossa linha está a afastar-se e o ângulo entre a nossa linha e esta for um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo cada vez mais aberto, a imagem fica preta. É só isto que acontece. Quando ficamos completamente alinhados, fica completamente preto. É só isto que acontece. Portanto, é por isso é que nós estamos a ver isto preto, porque esta linha está a ir para fora de nós. Então, o que é que acontece? Quando nós fazemos uma holding edge, deixem-me só cortar isto aqui ao meio, aqui, corte, reparem o que é que acontece. Ele vai ter aqui logo uma dificuldade em desenhar a sombra preta, porque já temos aqui mais informação, não é? Quer dizer que este aqui já vai poder comunicar melhor com o raio do nosso olho, com o raio que sai do nosso olho, não é? De uma maneira um bocadinho mais direta. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Tanto que se eu cortar tudo, já não fico com estes problemas, com estas sombras escuras. Aqui coisa aqui também. E aqui, e já temos holding edges em todo o lado. Agora, temos mais normals, mas não faz mal. Portanto, quando perguntam, é preferível ter mais faces? Se o objetivo for desligar um erro deste género, que são estas coisas, ou isto que está aqui, então sim, vale a pena ter mais faces. Mas também não enchem tudo cheio de faces, porque na realidade vocês têm que perceber que ao longe uma esfera assim, deixa-me só retirar aqui algumas subdivisões de altura, por exemplo. Uma esfera assim, soften, é a mesma coisa que uma esfera assim com muito mais subdivisões. É a mesma coisa, porque se olharmos assim, vocês não veem a diferença. E se for uma coisa para ser visto ao longe, este tem 222 vértices, este tem 2500 e 2152. Portanto, é claro que ao perto nota-se, não é? Mas nem tudo é para ser visto ao perto, portanto, é com este tipo de conceptualização que vocês têm que ter em mente que vocês conseguem organizar então a vossa geometria. Portanto, se fizer loops à volta do cubo só para puxar um detalhe e deixar lá arestas que não vou mover, é melhor que hemigons? Sim, porque os hemigons está a poupar isto, basicamente isto, problemas de normals, é só isso, está bem?
não tenho este programa, como arranjo? Marco, o Maya é um programa da Autodesk que é pago, tem uma subscrição mensal cara. Antigamente era uma subscrição mensal de 200 e tal euros. Hoje em dia, com o Maya Indie, é um bocadinho mais barato, já custa um pouco menos, já são 200 e tal euros por ano. Mas pronto, se não trabalha nem com um nem com o outro, se calhar considero mais importante ir para o Blender, está bem? Vamos então ver aqui no Blender alguns outros pormenores. Vimos então os holding edges, né? Queria-vos mostrar que existe também os booleans, que era o que eu queria falar há bocado. Se eu criar um simples cubo, este Blender, por acaso este Blender é um Blender novo, não tenho aqui o Bull Tool nem nada disso, mas pronto, não faz mal. Se eu criar um cubo e depois criar outro cubo, mais pequenino, e se eu for a Edit Mode e se criar aqui um cubo um bocadinho mais pequenino, se eu selecionar este cubo e depois este cubo, e se eu for, ou então se eu selecionar este e se eu for só a Boolean, posso pedir a este objeto para o cortar, fazendo aqui uma diferença. Não é ao contrário, estou habituado a usar o Bull Tool, mas pronto. Quer dizer que este objeto está a intersetar o outro. Não se nota. Porquê? Porque este objeto, se eu o desligar, como é que eu vou desligar? Tenho que desligar aqui a visualização dele. Tenho aqui a Viewport Display, digo que ele é um wireframe ou então Boundless Box. Como é que eu faço isto? Digo só que é wireframe. Não. Como é que eu faço para desligar a informação disto? Realmente é assim. Display as wire. É isto. Quer dizer que eu posso mover agora este cubo e estou a intersetar o outro. É só isto. Ou seja, booleans é cortar, acaba por cortar. Exato, Rodolfo, é display as, obrigado. Não tinha visto. Boa, obrigado. Não, sim, display as foi o que eu fiz, exatamente. Boa. Então, uma corta a outra, é só isso. É claro que se depois estiver completamente dentro, ele não sabe o que é que há de cortar e vai dar erro. Portanto, um boolean é sempre acaba por ser uma operação que envolve dois objetos diferentes. E essa operação pode ser subtrativa, ou seja, podemos dizer para fazer a diferença entre um e o outro. Podemos ter apenas a interseção, ou seja, o resultado das duas. Podem ver, o resultado das duas, quer dizer que assim podíamos ter só o que está aqui no meio, ou, tenho que selecionar o outro, ou a simples união. E o que é que acontece na união? Deixem-me só então aqui aplicar isto, apply. Agora, se eu mover isto, vocês podem ver que está aplicado este corte aqui ao próprio objeto. Quer dizer que este vértice que estava aqui não existia. Vamos voltar atrás para poderem ver. Este vértice que está aqui não existia. Existe agora dentro da superfície. Quer dizer que ele fez um recorte à volta, fez uma projeção à volta reconheceu a interseção entre os dois e desenhou os dois. Portanto, com isto podemos fazer então muitas coisas, muitos modelos. Qual é que é o problema? Ficamos com um n-gone aqui, outro n-gone aqui, outro n-gone aqui, outro n-gone aqui, ficamos com n-gones em todo o lado. Portanto, uma maneira rápida para fazer retirar n-gones é triangular a face. Ou seja, podemos vir aqui, fazer mesh, triangulate, onde é que está? É o Ctrl-T, né? Ctrl-T para triangulate, que é aqui em vertex, perdão, face, triangulate, ok? Mesma coisa, este não precisa, a mesma coisa com este, Ctrl-T. E agora, quando nós fazemos triangulate, nós temos aqui o método Beauty, que é diferente do Fixed, que é diferente do Alternate, mas como isto é uma coisa demasiado simples, ele não tem muito para onde escolher, corta assim, mas escolheu cortar por aqui e não por ali. Por exemplo, em vez de fazer um traço daqui para ali, ele escolheu o caminho mais curto. Ok? Vou só desligar o outro cubo. A mesma coisa com este. Ctrl-T para fazermos um triangulate, este aqui também precisa,
Este aqui também precisa, sobretudo porque isto é um n-gon muito perigoso. Porquê? Porque o n-gon, quando vocês têm um n-gon, vocês têm sempre que pensar que o n-gon tem sempre uma espécie de bounding box. Ou seja, na realidade, o que vocês não querem que aconteça é isto. Se vocês têm isto, ele vai sempre descobrir a parte à volta do próprio polígono. Quer dizer que aqui, se tiver um buraco, pode ser que haja um erro de shading ou um erro de triangulação ou assim, em que ele vai daqui para aqui, em vez de fazer isto e isto. Portanto, cuidado com os n-gons que vão um para dentro uns dos outros, ok? Ou seja, deixem-me só mostrar aqui no Maya muito rapidamente. Nós temos aqui, vou simular outra vez aqui um n-gon. Vou apagar agora esta face, mais esta, delete. Isto é problemático, ok? Porquê? Porque ele vai reconhecer isto e nada me garante que ele, depois desta, vai escolher esta para desenhar a forma. E pode escolher desta para aquela. Portanto, pode dar um erro e depois ficamos aqui com um erro de z-fighting e fica tudo estranho. Portanto, evitem ter n-gons, sobretudo os n-gons assim, ok? Portanto, Ctrl-T aqui e agora já não temos esse problema. Agora, cada face vai ser desenhada como um próprio triângulo, ok? Já não vamos ter este problema porque isto é uma face, isto é outra face, isto é outra face e isto é outra face. Este aqui é a mesma coisa, ele pode fazer uma interpolação daqui para ali, portanto o que nós queremos é Ctrl-T. Aqui não precisa porque é um simples triângulo, este aqui também precisa, Ctrl-T, este aqui também é um simples triângulo. Este não precisa porque é um quadro, este também é um quadro e já está. Qual é que é o problema? Esta topologia não é ideal. Porquê? Porque eu agora, isto está tudo bem aqui, né? Mas agora se eu quiser fazer uma subdivisão disto, fica estranho. Ou seja, se eu quiser fazer uma subdivisão a isto, não é? Não vou conseguir fazer holding edges como deve ser. Porquê? Porque não existe maneira de eu cortar isto de uma maneira fácil. Enquanto que aqui no... Deixa-me se calhar continuar a mostrar no Blender, há de ser mais fácil. Shift A, Mesh, Cube e arrasto aqui para o lado. Se eu fizer Ctrl R, eu posso clicar aqui, ele vai fazer um corte, não é? Da mesma maneira que no Maya eu consigo utilizar a faca para fazer um corte a direito. Aqui, com este modelo, eu já não vou conseguir fazer isso. Se eu fizer Ctrl R, ele não vai conseguir. Reparem como ele está à procura de loops e não consegue. Portanto, os triângulos são problemáticos também, da mesma maneira que os n-gons são problemáticos, os triângulos são problemáticos porque nos cortam os loops todos. Dá-nos problemas a modelar, dá-nos problemas a criar UVs e dá-nos problemas a texturizar, ok? Sobretudo problemas de shading e isso tudo. Portanto, tenham cuidado com isto, ok? Podem sempre tentar fazer um bevel list, ou seja, selecionar estas 4 edges e fazer Ctrl B e arrastar aqui um bocadinho para o lado, mas depois já não temos esta aqui, vamos estar a fazer Ctrl B desta aqui também. Mas qual é que é o problema? Quando fazemos Ctrl B desta aqui, ficamos com o efeito do dado, não é? Isto parece um dado, e ao mesmo tempo estamos aqui a criar um n-gon manhoso. Como podem ver, isto mais isto aqui, temos que estar a fazer temos que juntar este com este, fazer uma espécie de merge, juntar os dois, e depois este aqui também, juntar este com este e este com este para ter aqui um triângulo, mas agora já perdi a coplanaridade deste plano, já não é um plano, já é um plano torcido, portanto só dá problemas, só dá chatices. Então, qual é que é a grande desvantagem dos booleans? É que nós temos que limpar a geometria depois de os fazer, ok? Portanto, é difícil, por isso é que eu escrevi aqui booleans, topologia e só depois é que escrevi as linhas de apoio, porque a topologia é mais importante do que criar apenas linhas de apoio. Ou seja, holding edges, isto, vimos aqui, criar Ctrl R, clique e arrasto. E agora se eu vier aqui e se fizer uma subdivisão, como podem ver, Ctrl R
Ctrl R e temos então o modelo como nós queremos. Não existe pré-visualização de subdivisão como no Maya, no Blender. Temos que utilizar um modifier e não existem modifiers no Maya porque essencialmente todas as ferramentas que utilizamos no Maya são modifiers, ok? Uma espécie de modifiers, não tão poderoso que aqui como o Blender. Portanto, recapitulando, eu gostaria que vocês vissem os vídeos todos de Hard Surface Modeling que quiserem. Eu gosto de vários artistas que eu quero mostrar, como por exemplo o Vitaly Bulgarov, que é o mais conhecido dos mais conhecidos, que é um artista que começou com o 3D Studio Max e que fez várias coisas para filmes. Estes são os trabalhos dele, ele trabalhou nestes filmes todos e é especialista em design de hard surface, ou seja, ele começou por fazer coisas assim à toa, não é? Coisas assim do nada, mas depois percebeu que o design era mais importante do que a modelação em si. E não interessa a ferramenta que utilizamos, interessa o que vemos. Portanto, recomendo que vejam este artista que tem coisas excelentes. É o Vitaly Bulgarov, era o... como é que ele se chama? Já me esqueci do nome dele. Era o Warwick, Grant Warwick. Foi o primeiro artista com que eu aprendi a trabalhar também com isto, porque ele dava workshops e deu um workshop já não lembro em que escola foi na Restart ou assim. Eu assisti e gostei imenso do trabalho dele. Basicamente foi para criar modelos destes e que sempre gostou de trabalhar com ele. Não é grande coisa hoje em dia, mas sempre foi um grande professor destas técnicas. É algo que também vocês podem ver. Grant Warwick também, o trabalho dele, mas vejam o Vitaly Bulgarov. Existem outros. Em termos de youtubers que vocês possam assistir, que eu recomendo que vejam por exemplo o Arimus, que é um artista 3D do 3D Studio Max e do Blender, que farta-se de fazer vídeos sobre este tema, sobre problemas também. A Arimus 3D também é interessante. Tem o Elements, que é também engraçado, porque tem feito várias coisas deste género e vários cursos também, que vocês podem ver. Hey. In class 3, to approach and tackle even modelação também são interessantes. Portanto, tudo isto basicamente são eles a tentar resolver problemas de topologia. É muito interessante, mas depois o que eu sinto que falta, e muitos formandos depois notam essa falta, é que não compreendem então a ordem com que se deve ter em mente quando estamos a criar este tipo de modelação, que é primeiro sabermos o que estamos a modelar, conceptualização, porque modelar só porque sim pode dar asneira. Temos que ter uma library visual, ou seja, temos que ter uma bagagem visual muito grande para podermos fazer coisas deste género sem ajuda, que é o que eles fazem nos vídeos, que é o que os artistas fazem nos vídeos, né? Portanto, não tentem seguir esse passo, é a mesma coisa que estarem a tentar jogar, tentarem correr tanto como o Usain Bolt logo à primeira, não vai dar. E depois de terem a conceptualização e depois de saberem exatamente o que fazer, podem utilizar as ferramentas e só depois daí utilizar tudo o que é truques que estes youtubers utilizam para criar uma boa topologia, para depois terem uma boa visualização. Outra coisa que eu gostaria de fazer, isto aqui é só uma coisa que eu descobri há 2 semanas, uma coisa assim, por causa também de um artista que partilhou o seu trabalho, que não é youtuber, tem o seu trabalho também no YouTube, mas é o Blender Secrets, acho eu. Ele fez uma coisa muito interessante que é, podemos utilizar, vamos fazer assim, vou tentar simular isto, vou criar aqui, por exemplo, um plano, e isto é só para os mais avançados, que é só quer dizer, espero que vocês achem piada. Se eu subdividir isto em várias partes, e se mover, por exemplo, aqui, uma parte aqui um bocadinho para cima, outra para baixo, e
depois outra aqui, ou seja, se tivermos um terreno irregular, cheio de smooth nisto para ficar assim, smooth, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer um simples elemento, como é que eu ia dizer, como se fosse um parafuso, um rebite, uma coisa assim desse género, que está unido a este objeto. Deixem-nos mostrar. Deixem-nos mostrar antes que acabe isto. Vou fazer um simples cilindro. Vou baixar aqui o cilindro. Não precisamos desta parte aqui de cima. Vou apagar esta face. Delete. Esta face. Quero aqui um Ctrl R e quero arrastar isto aqui para baixo. Vou selecionar este loop e vou fazer S sem aquele select. Vou aumentar isto e vou pegar nisto e vou fazer aqui um simples bevel com algumas subdivisões. Se calhar vou pegar nisto e vou fazer aqui um scale um bocadinho maior, este aqui um scale só um bocadinho maior. Pronto, basicamente é um chapéu, acaba por ser um chapéu. Cheio de smooth. Está aqui mal porquê? Porque não tenho aqui um holding edge, eu vou ter que fazer aqui Ctrl R e arrasto aqui para cima para poder ter aqui este holding edge. Seleciono se calhar este aqui e faço I, um inset, para poder ter esta face. Reparem a diferença entre isto e o que nós tínhamos antes. Estão a ver? Isto é um problema de normals. Então como é que eu resolvo isto? Se um simples inset, que é um extrude para dentro, resolve este problema de shading. Podem ver. Ok? Agora, o que é que eu quero fazer? Quero fazer uma união entre este e este, mas vai-se sempre notar. Para já temos aqui o outline, o próprio outline do Blender, que nós podemos desligar. Vamos aqui, isto fica aqui no próprio shading, vamos ligar aqui outline, mas mesmo assim nota-se uma diferença entre isto e isto. E neste vídeo que eu estou a falar, do Blender Secrets, ele mostra que nós podemos fazer uma transição, ou seja, este objeto pode ir buscar as normals deste em tempo real. Ou seja, eu vou buscar as normals deste em tempo real. Como? Primeiro, deixem-me só fazer uma espécie de colagem deste objeto. Portanto, eu quero fazer com que o pivô vá aqui para baixo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer Tab, selecionar isto. 2, para selecionar as arestas. Alt, para selecionar isto. E agora Shift S, para colocar o cursor na minha seleção. O cursor vai aqui para o meio. E agora dentro do objeto eu posso fazer com que a origem vá para o cursor. Ou seja, a origem do objeto agora, ou seja, o pivô, está à volta deste ponto. Ok? Quer dizer que eu posso fazer reset desta zona, deste 3D cursor, e agora tenho a origem ali. Quer dizer que se eu mover este objeto e se o rodar, posso rodar através deste ponto. Então, o que é que eu quero? Eu quero fazer snap, mas um snap não de incrementos nem de vértices, mas da face. Okay? Quero alinhar a rotação do meu target, quer dizer que se eu utilizar agora o Ctrl, se eu utilizar agora o Snap, eu vou desligar isto e vou utilizar o Ctrl para poder mover, quero alinhar e quero projetar individualmente e afetar o Rotate também. Quer dizer que se eu fizer isto, ele vai andar à volta dele. Por isso é simples, o Maya também faz isto, todos os programas fazem isto. Mas qual é que é o problema? Ainda não está. Então o que é que eu quero fazer? Temos um problema, porquê? Porque, se repararem, ele ainda mostra uma parte aqui, mas a outra não mostra. Aqui está à volta, aqui está por cima, está a pairar, mas aqui não. Então o que é que eu quero fazer? Vou juntar este com o Shrink Wrap, ou seja, fazer com que ele fique achatado para este objeto. Então este vou selecionar, vou dar um modifier de Shrink Wrap e escolher o meu target, que é o chão. Quer dizer que ele vai colá-lo completamente. Eu não quero fazer isso, eu quero fazer isso só num vertex group, ou seja, só num grupo de vértices. Então vou desligar temporariamente isto, vou selecionar esta linha que está aqui, a linha de vértices, se calhar mais esta e esta aqui também. Esta aqui também pode ser. Ele no vídeo por acaso mostra estas todas. E agora vou às próprias definições da mesh em si, não do objeto, mas da mesh. Vamos criar um vertex group. E este vertex group pode ter várias influências diferentes, ou seja, vários weights diferentes. Okay? Cada linha. Eu quero que este tenha o weight 100%.
Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou fazer assign, quer dizer que todos estes vão ter 100%. Vou desligar, vou retirar agora estes, vou só selecionar estes, por exemplo, estão aqui, e agora eu não quero assign neste, eu quero apenas um bocadinho menos. Então, assign deste, seleciono só esta linha, seleciono cada vez menos, assign, seleciono esta aqui, já não quero quase nada, assign. Se eu vier aqui agora ao modo de Weight Paint, vocês podem ver o que é que aconteceu, o que é que acabou de acontecer. Este tem menos influência, este tem menos aqui, este tem cada vez mais. Então, isto chama-se grupo, vamos dar um nome correto a isto, vértices, para saber que fui eu que escrevi isto. Vamos outra vez para Object Mode, selecionar este objeto, vamos outra vez ao Shrink Wrap e vamos escolher que o Vertex Group é este que acabamos de criar. Quer dizer que ele agora vai colar a informação só. Estão a ver? A informação vai colá-la sempre em tempo real. Se calhar exagerei um bocadinho, porque ele aqui se calhar foi demais. Como é que eu vou recuperar isto? Seleciono estes aqui, venho aqui a este weight, vou dar aqui um bocadinho mais de weight, assign, só um bocadinho mais de weight, não, um bocadinho menos de weight. E este aqui se calhar dá um bocadinho mais, ele fica um bocadinho mais suave. Mas mesmo assim ainda se nota a diferença entre um e outro, não é? Nota-se que está aqui, ele está colado, está totalmente colado. Mas nota-se ainda a diferença de normals. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer mais um modifier que vai buscar a informação de normals deste. Então este é o primeiro logo, é o data transfer, vamos transformar data. Okay? Ao transformar a data de um lado para o outro, vou buscar este source que está aqui, que é o plano, mas temos de dizer o que é que nós queremos. Okay? Queremos apenas o face corner data, custom normals, okay? E, neste caso há de ser nearest, sim, e queremos que afete apenas os vértices, o vertex group que nós queremos. Portanto, eu acho que é só isto. Não, está-me a faltar qualquer coisa. É o vertex data ou o face corner? É face corner data. Source plane. Place. E eu acho que é só isto. Nearest face. E por que não está a dar? Porque não tenho isto em Shade Smooth. Perdão, não tenho isto em Auto Smooth. E agora com o Auto Smooth deveria dar. Porquê que não está a dar? Não é Auto Smooth, deveria ser. É este que é Auto Smooth, não. Porquê que não está a dar corretamente? Devia estar a dar. É com o Auto Smooth mais alto só, pronto. E como podem ver agora, parece que um vem para dentro do outro e realmente são objetos totalmente separados. Não vai faltar qualquer coisa, eu acho que não é bem assim, acho que fiz aqui mal o data transfer, mas é algo que temos que estar sempre a ver. Não é nada disto, é face normals. O que é que me falta? Faltam qualquer coisa, mas pronto. Mas pronto, basicamente é isto, e como podem ver, este objeto não está dependente da topologia deste, ou seja, eu para fazer isto corretamente teria que selecionar estes, se calhar tinha que fazer aqui um Ctrl mais para selecionar um bocadinho mais, teria que fazer circularizar esta seleção. Eu nem sequer tenho aqui o Loop Tools para fazer isto, eu tinha que vir aqui a Edit, Preferences, Add-ons, Loop Tools, para ligar isto, que vocês se instalarem o Blender vão ter isto também acessível. Vem agora a Tool, Edit, perdão, e Circle nisto. E agora criamos um círculo. Depois deste círculo já poderiam fazer Extrude, Extrude das faces. Depois, ele está a fazer isto por causa do Shrink Wrap. Este extrude teria que ser feito desta maneira. Depois chegávamos aqui, fazíamos a mesma coisa, e depois Ctrl B. Mas depois o Ctrl B já não funciona bem, porque aqui já temos um ponto que está a mais, outro que está a mais, então o que é que tínhamos que fazer? Tínhamos que fazer Ctrl R
para fazer aqui um Holding Edge. Vamos selecionar este que está aqui e fazer S para mover. E assim já criei a mais. Tenho que fazer delete das faces. Vou voltar atrás que eu já fiz aqui algo errado. Já tinha aqui estes a mais. Então, Ctrl X. Pronto, agora sim eu posso selecionar estes, mas não consigo selecioná-los todos porque já não é um loop correto. Todos. E agora se eu fizer Scale ou Ctrl B, ele ia fazer algo manhoso, não ia dar problemas aqui, não ia ficar equidistante. Portanto, estou totalmente dependente da topologia para fazer isto e fica estranho. Enquanto que este é algo totalmente separado que podem seguir. É claro que se eu não tiver o snapping ele não vai funcionar bem, porque ele vai colar sempre o último, mas se utilizarem o Ctrl para mover, podem fazer as cópias que quiserem. Shift D, outra cópia, podem fazer as cópias que quiserem e têm então o efeito pretendido. Ok, display, ok, este webinar está a ser gravado. Sim, fica gravado, sim. Ok, não, isto é apenas chegou atrasado este webinar, quer dizer que o webinar não é sobre isto. Isto é apenas um truque, apenas uma coisinha que eu quis vos mostrar, que podem encontrá-lo aqui no Blender Secrets. Ou seja, vão aqui ao YouTube, Blender Secrets, e está dividido aqui em vários vídeos. Já nem sei qual é que é. Este não é a minha conta, por isso é que eu não estou subscrito, porque eu estou subscrito a isto, porque ele é inteligente. Está aqui. São estes dois vídeos, depois tem outros pormenores. É engraçado, coisas demasiado técnicas, demasiado específicas, mas que é um pormenor que eu descobri no outro dia e que faz todo o sentido, porque não estamos presos à topologia e lá está, só funciona para coisas extra. Para coisas em que temos que fazer mesmo, se eu quisesse fazer isto, mas pôr um botão para dentro, tinha que fazer se calhar ou um insert, ou tinha que selecionar aqui uma data de vértices não, de faces, fazer então o tal circle, mesmo assim o circle não ia ficar perfeito, ia estar a fazer I para fazer um insert, E para fazer o extrude para baixo, outro I para fazer outro insert para dentro e outro E para ir para fora. E agora sim teríamos um botão. E para termos este efeito precisamos sempre de fazer o botão assim desta maneira. Mas depois existem ainda outros modelos, outro tipo de solução, que são os decals, que são simplesmente autocolantes. Se eu colocar aqui decals hard surface, vocês podem ver que existem técnicas de criação de elementos extra, ou seja, elementos que são considerados naquele panorama que tivemos a ver aqui há bocado, é para ser o tubo mais fininho, ou seja, neste caso, o vermelho do vermelho, coisinhas mais pequeninas, basicamente estes tracinhos que estão aqui, ou seja, este traço que está aqui, mais este traço que está aqui, se calhar estes pormenores mais pequeninos, só as coisinhas mais pequeninas podem ser feitas com decals. E o que é que são decals? São planos flutuantes, que estão a flutuar, tal como este elemento do Blender está a flutuar, tal como isto está a flutuar, com uma normal que é invisível à parte de baixo, né? E que tem as normals, ou seja, é um normal map que muda a sombra consoante a inclinação da câmara. É só isso. Através de um simples efeito de parallaxe que... pronto, são autocolantes. Basicamente são autocolantes, mas é demasiado avançado e só funciona para coisinhas muito pequeninas. Portanto, não se metam nisto para criar coisas que devem ser a parte grande e intermédia do design. É só para a coisa pequenina, para a parte pequenina, é só para deixarem para o fim, está bem? Pronto. Espero que tenham gostado. Eu sei que foi um webinar um bocadinho cansativo porque falei de várias coisas diferentes e não parei de falar. Eu estive aqui a falar e a mover os programas de um lado para o outro. Espero que tenham gostado e desejo a todos então o resto de boa semana. Quero dizer também a quem participou nas Game Jams, eu já joguei 4 jogos, ainda não vi com muita atenção, já não joguei muito com muita atenção, mas já os fiz download e já estive a experimentar.
estou impressionado com alguns. Tenho apenas depois algumas dicas, sobretudo visuais, sobre como apresentar os vossos jogos, para eu falar depois convosco. Se calhar coloco assim umas imagens com algum feedback. E pronto, espero que tenham gostado. Estes decals é como se fossem os autocolantes de peças de Lego. Sim, é como se são autocolantes com normals, ou seja, com o efeito de parallax. E conseguimos ver, se for dá para ir para dentro, conseguimos fazer, ver cabos para dentro. Por exemplo, se eu fizer parallax mapping, vocês podem ver que é basicamente o mesmo efeito dos interiores do jogo do Spider-Man e outros jogos, em que temos a informação a ir para dentro, mas é através de parallax. Nem todos os programas fazem isto, nem todas as engines fazem isto. É como se fosse um displacement falso. Pronto, é como se fosse dar informação de profundidade através do normal map. Ok? E pronto. Boa semana a todos e muito obrigado a todos por assistirem. Obrigado a todos. Obrigado, boa tarde.